Então, provavelmente a maior notícia é que estamos entrando em uma fase que pode ser ainda mais perigosa. Acredito que se os Estados Unidos lançarem outro ataque, eles vão perder. Acredito que já estamos caminhando para uma grande recessão. E se isso se prolongar, vai levar a uma grande depressão. Mas se houver outra onda de ataques militares ao Irã, como durante a Guerra dos 39 Dias, Já que eu acho que foi em 1º de abril, que tipo de necessidades da indústria agrícola precisam ser incluídas junto com isso? Eu acho que estamos em uma situação muito perigosa em relação às quantidades, incluindo alumínio e outros produtos. eles vão me ver porque eu vejo uma parte de mim, porque eu vejo uma parte da indústria bancária americana. Quero dizer, eu estava falando. Quero dizer, eu estava conversando com um jornalista indiano importante esta manhã e ele estava me dizendo isso. A escassez de fertilizantes, a escassez de combustível e de outros produtos, assim como o fato de que milhões de indianos que trabalham no Golfo Pérsico agora provavelmente ficarão desempregados. Ele disse que isso levará à fome no subcontinente. E isso é algo que, você sabe, né, eu acho que deveria nos chocar a todos. E o subcontinente indiano não é o lugar mais vulnerável do mundo. Se houver potencialmente fome no subcontinente indiano, então imagine que provavelmente em todos os continentes vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. E então, junto com isso, claro, à medida que nosso estilo de vida entra em colapso, vamos ver milhões de pessoas, talvez dezenas de milhões de pessoas em deslocamento, e elas vão migrar para lugares que tradicionalmente estavam em melhores condições. Mas agora esses lugares também estão entrando em colapso economicamente. Sabe, há tantas coisas que podemos imaginar acontecendo, mas ainda assim é tão impressionante que é realmente impossível para mim compreender de verdade. As sociedades vão se tornar inseguras porque a pobreza vai aumentar e a segurança para as famílias, para as pessoas comuns vai diminuir, as tensões entre os países vão aumentar. E não estou falando das tensões que estamos vendo hoje. Novas tensões vão surgir porque a vida vai se tornar uma luta ainda maior nas comunidades e nos países. Vai ser muito ruim. E agora a escolha é entre ruim, pior e muito pior. E me parece, com base no que tenho ouvido de autoridades iranianas que estão monitorando os movimentos de tropas dos Estados Unidos e de Israel no Golfo Pérsico e em toda a Ásia Ocidental, que os americanos estão escolhendo, os americanos e o regime israelense estão talvez escolhendo a pior opção. Talvez haja maneiras de olhar para isso, de 2 ou 4 formas. Digamos que ou os Estados Unidos se retiram e as coisas ficarão ruins, ou os Estados Unidos continuam com essa guerra de cerco e as coisas vão piorar. E quanto mais tempo isso durar, vai piorar cada vez mais. Está realizando um ataque? Minhas desculpas, senhor Miranda. Sim, digamos apenas, ou ele realiza um ataque, e um ataque vai rapidamente levar a uma catástrofe. Tente mostrar aos nossos telespectadores o tipo de destruição que aconteceu em seu país, um panorama e quanto tempo e quanto custaria para reconstruir o Irã. Bem, na verdade, eu acho que a longo prazo, se isso continuar, países como o Irã serão menos afetados no geral, porque o Irã está sob cerco e sanções há décadas e está acostumado a lidar com dificuldades e adversidades. E muitos produtos e bens essenciais do Irã são produzidos internamente por causa das sanções. Mas outros países que nunca passaram por sanções fazem parte de diferentes cadeias de suprimentos. Eles não são autossuficientes. Apenas um punhado de países, eu suponho, pode ser colocado nessa categoria.
A vulnerabilidade dos países no mundo é maior do que imaginamos. Mas no caso do Irã, dos Estados Unidos e do regime israelense, eles bombardearam plantas petroquímicas, eles bombardearam fábricas farmacêuticas, eles bombardearam muitos blocos de apartamentos, destruindo-os completamente, massacrando milhares de pessoas. Eles bombardearam escolas, eles bombardearam muitas universidades. Muitos prédios de faculdades foram destruídos em todo o país. Eles querem destruir o futuro da nossa juventude. E como você sabe, no primeiro dia, eles massacraram 168 crianças pequenas de uma escola primária. Quase todas eram meninas e eles nunca reconheceram ou pediram desculpas por isso. E na minha opinião, e na opinião de quase todos os iranianos, foi intencional porque o primeiro dia de qualquer grande operação é um dia em que todos os alvos são cuidadosamente verificados. Nas semanas seguintes em uma guerra, é mais provável que ocorram erros. No primeiro dia, os alvos são escolhidos com extremo cuidado para garantir o maior impacto inicial. Muito dano já foi causado. Neste cerco, os danos estão aumentando. Claro, o Irã não está, quero dizer, vimos senadores e líderes americanos se gabando e afirmando que os iranianos estão passando fome e que eles não têm comida. E sentindo grande prazer em dizer isso, mostrando sua barbárie. Mas isso não é verdade. O Irã, obviamente, tem muitas fronteiras. Ele faz fronteira com 15 países diferentes. Tem o Mar Cáspio, tem países da Ásia Central como vizinhos. Tem o Paquistão, o Afeganistão, o Cáucaso, o Iraque e a Turquia como vizinhos. Então, o cerco vai ser apenas parcial, mas ainda assim vai aumentar a inflação e tornar a vida mais difícil, muito mais difícil. Mas os iranianos, vítimas, serão mais resilientes e sabem que lutam por sua sobrevivência. E, claro, o Irã, você sabe, é um Estado civilizacional e sua ideologia religiosa, o Islã, especialmente o Islã xiita, que é muito desafiador contra déspotas e opressores e apoia os oprimidos. Tudo isso junto dá aos iranianos um alto grau de resiliência e resistência. Enquanto para os Estados Unidos é uma guerra por opção. Então, eu acredito que os iranianos vão resistir por mais tempo do que os americanos, seja levando isso de volta para uma guerra aberta ou continuando com a guerra de cerco. Isso será cada vez mais destrutivo para os iranianos. Mas eu acho que a destruição ao redor do mundo vai ser muito maior do que pensamos. Vou mostrar uma imagem aqui e não tenho certeza se você vai conseguir ver. Vai ser essa imagem que vai aparecer na tela aqui. Mostra o Kuwait, a Arábia Saudita, e mostra o impacto. Mostra o impacto. Estou olhando para o lado da tela, mas mostra o impacto. O americano médio, o ocidental médio, não faz ideia do tamanho do impacto que isso tem. E quando você vê países como o Kuwait, cujas exportações foram interrompidas, e vê o Iraque, onde as exportações do Terminal Sul ficaram paradas. Chegamos à Arábia Saudita, principais centros do leste bloqueados. E estamos ouvindo que sim, eles tinham outras formas de exportar petróleo, mas isso também foi bloqueado porque o Irã conseguiu atingir isso de forma sistêmica. Vamos para os Emirados Árabes Unidos. Mas todo mundo continua achando que está tudo normal e que isso não vai afetá-los. Mas estamos com uma escassez de algo entre 10 e 20 milhões de barris de petróleo por dia, pelo que ouvimos. Sabe, só há uma quantidade limitada de reservas entrando, e eu não sei se já vimos esse tipo de choque no sistema antes. Sim, e você está absolutamente certo. E não é só o petróleo, é o GNL, é todos os produtos químicos que foram produzidos nesta região. E como eu disse antes, fertilizantes, Hélio, a escassez vai afetar todas as cadeias de suprimentos de todos os tipos. E muitas linhas de produção simplesmente param. Elas vão pelo menos desacelerar. E a inflação vai disparar. Isso é só o começo. E isso é um desastre causado pelo homem.
Isso não é nada que esteja além do controle dos seres humanos. Essa é uma decisão tomada por Trump, Netanyahu e, claro, pelo lobby sionista e pelo regime israelense, que foi imposto a nós e a toda a comunidade internacional. Uma das coisas que eu não consigo compreender é que os Estados Unidos, mesmo agora, se recusam a buscar uma saída. Sim, fizemos isso quando os iranianos e os americanos concordaram com um cessar-fogo. E quando Netanyahu tentou romper esse cessar-fogo bombardeando o Líbano de forma massiva, Trump, em vez de insistir em cumprir o cessar-fogo, ficou do lado de Netanyahu porque Netanyahu fazia parte do acordo de cessar-fogo. E então, quando Netanyahu, depois de 10 dias massacrando mulheres e crianças no Líbano, concordou com o cessar-fogo, brevemente, é claro. Depois, ele continuou o massacre. Os iranianos permitiram, de acordo com o acordo de cessar-fogo, que navios dos 5 países, Arábia Saudita, Catar, Emirados, Kuwait e Bahrein, os 5 países que ajudaram os Estados Unidos contra o Irã, saíssem pelo Estreito de Hormuz. Mas então Trump insistiu em manter um cerco aos portos iranianos. Isso ocorreu novamente devido a outra violação do acordo de cessar-fogo. Os iranianos então disseram que esses navios não poderiam sair. Temos que lembrar que o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Ele só fechou para navios que estão vinculados a países hostis ao Irã, que participaram da guerra. Fora isso, navios russos, chineses, iraquianos, de Omã e de outros países, como Índia e Paquistão, têm passado normalmente. Claro, navios ligados a países que não são hostis, mas que vêm de um desses 5, isso é um problema. Mas, de qualquer forma, o estreito nunca foi fechado. Mas agora, Trump, na verdade, intensificou mais ou menos a escassez no mundo todo ao violar o cessar-fogo. Isso poderia ter dado a ele uma saída. Sim, com certeza. Pessoal, antes de tudo, só quero comentar que tivemos vários problemas técnicos esta manhã. Acreditem, nossa equipe trabalha duro. Para informá-lo, estamos com 3 pessoas em 3 países diferentes. Vocês sabem, estamos passando por servidores chineses, iranianos e dos Estados Unidos tentando, vocês sabem, trazer tudo isso. Então, é um grande esforço da nossa equipe nos bastidores, só tentando resolver isso. Sabemos que o áudio está um pouco baixo às vezes e que o vídeo está travando de vez em quando. Saibam que é difícil trazer essa transmissão. Estamos fazendo o melhor possível. Espero que todos me ouçam agora. E, professor, agradeço por mencionar Netanyahu e o regime israelense e o que eles fizeram. O interessante é que quando Donald Trump estava dando várias entrevistas esta semana em Pequim, ele trouxe toda a equipe da Fox News com ele. Claro, a Fox News é obviamente o porta-voz do governo Trump. Eles estão tentando projetar esse poder. É muito engraçado observar isso, porque, por exemplo, o interessante é que quando Donald Trump chegou a Pequim, eles estenderam o tapete vermelho para ele. Eles tinham centenas de crianças chinesas nas laterais, acenando bandeiras dos Estados Unidos e da China. E para a Fox News, a perspectiva deles é: uau, olha para a América voltou a ser grandiosa. Agora temos respeito internacional. Na verdade, vejo isso de forma oposta. Eu vejo Xi Jinping sabendo que Donald Trump é o maior narcisista do mundo e ele sabe exatamente o que Trump quer ver. Ele basicamente o bajula e basicamente lhe dá todos esses elogios. E Donald Trump imediatamente começa a sorrir e pensar: uau, eu sou incrível, eu sou sensacional. Xi Jinping é um cara ótimo. Então ele basicamente neutraliza Trump muito facilmente, só usando uma tática psicológica muito boa. Trump, claro, acho que seu maior problema é não conseguir ficar de boca fechada. Então, imediatamente, ele simplesmente admite na Fox News, sabe? Nós começamos essa guerra por Israel, sabe? E estamos fazendo isso para fortalecer Israel e a gasolina. E os americanos que mal conseguem bancar o custo de vida agora, o preço da gasolina está nas alturas. Tem gente que não consegue pagar nem o básico do dia a dia. A única resposta de Donald Trump é: olhe para o mercado de ações, está em alta histórica. Por exemplo, basta ver a Nvidia. Acho que ela é responsável por 40% ou 50% do valor do mercado de ações dos Estados Unidos. Agora, é simplesmente absurdo como uma empresa está inflando tudo.
Mas mesmo assim, você sai para comer um sanduíche e uma garrafa de água. Vai te custar $25 aqui nos Estados Unidos. Quero dizer, é simplesmente absurdo a inflação e como as coisas realmente estão indo. Professor, eu tenho uma opinião interessante porque tive a chance de conversar com o professor Robert Pape, que tem aparecido bastante nas manchetes recentemente. Toda a tese dele é algo chamado de armadilha da escalada. Para quem não conhece as ideias do professor Pape, acho fascinante, porque o que ele está dizendo agora é que Donald Trump realmente abriu a porta para o Irã se tornar a quarta superpotência e, de certa forma, a quarta grande potência do mundo. Você sabe, nós olhamos para os Estados Unidos, certamente olhamos para a China, olhamos para a Rússia e, sabe, vemos esses como os 3 principais países que são capazes de exercer muito poder. Seja economicamente, politicamente ou militarmente, eles podem usar sua força. Mas ele disse que agora, sabe, antes, de novo, temos que lembrar que o Estreito de Hormuz estava aberto, estava completamente aberto em 27 de fevereiro. O comércio ocorria normalmente, navios petroleiros passavam sem problemas. Agora, porém, o Irã tem grande influência, com enorme poder de barganha. Eles mostraram ao mundo que podem influenciar a economia mundial. Minha pergunta para o senhor, professor, é qual é o tipo de... sabe, eu quero entender o povo iraniano e o que está acontecendo lá, porque acho que é daí que vêm suas análises mais valiosas, já que o senhor está em Teherã, o senhor está lá no Irã, acompanhando tudo de perto. Isso tem sido percebido, sabe? Muitos iranianos estão vendo esse novo poder que eles têm, que conseguiram realmente influenciar a economia mundial nos últimos 3 meses, que o Irã conseguiu resistir, não a uma, mas a 2 potências nucleares. Estados Unidos e Israel se uniram, mas novamente sabemos que Donald Trump iniciou essa guerra em nome de Netanyahu. Foi Netanyahu quem viajou para Washington, D.C., em 11 de fevereiro, basicamente dizendo a Trump que isso seria algo rápido. Estávamos pensando em 7 ou 10 dias. Você pode derrotar o Irã rapidamente. Trump acabou caindo na armadilha e disse que tudo bem, a Venezuela foi bem sucedida. Basicamente, resolvemos aquilo em cerca de 72 horas. Acho que o Irã talvez demore um pouco mais, talvez 1 semana, talvez 2 semanas, mas vamos basicamente neutralizá-los. Vamos conseguir derrubar o governo, vamos conseguir controlar tudo. Mas agora, sabe, 90 dias depois, ou seja lá quantos dias são agora, quero dizer, estamos longe disso. Como você disse, Donald Trump se recusa a aceitar essa saída. Ele está indo cada vez mais fundo nesse espiral que só vai levar ao caos, como já apontamos. Mas eu gostaria de saber qual é a perspectiva dentro da sociedade iraniana sobre o que as pessoas estão falando nas ruas do Irã, como elas estão comentando essa situação. Elas estão, sabe, otimistas por terem conseguido resistir tanto tempo e por terem esse novo poder de barganha. Mas eu gostaria que você compartilhasse essa perspectiva. Sim, eu acho que fica bem claro que quando você conversa com iranianos, claro, tudo isso é anedótico da minha parte, mas também todas as pesquisas indicam que há um forte sentimento de empoderamento entre os iranianos comuns e que eles conseguiram derrotar a superpotência. Claro, o regime foi derrotado na Guerra de 12 Dias com bastante facilidade pelos iranianos, e depois, mesmo tendo realizado um ataque relâmpago e contando com todo o apoio logístico dos Estados Unidos, após 7, 8 dias, foi o regime israelense que passou a buscar um cessar-fogo. Mas nessa guerra havia uma ampla coalizão. Não eram apenas os Estados Unidos e o regime israelense, eram esses países do Golfo Pérsico, era a Jordânia. Até mesmo países como a República do Azerbaijão e a Turquia estavam ajudando direta e indiretamente. E claro, então o Ocidente coletivo, os europeus, através do seu apoio indireto, pressão máxima, sanções, tudo isso combinado falhou. Isso deu aos iranianos uma grande sensação de empoderamento. Claro, há preocupações sobre a economia, sobre a inflação que está atingindo os iranianos comuns, trabalhadores de fábricas que perderam seus empregos ou fábricas que foram destruídas. Também houve danos significativos, mas eu acho que, no geral, os iranianos se sentem confiantes em relação ao futuro, embora também tenham apreensões. Eu acho, porém, talvez seja difícil para mim dizer, mas acredito que muitos iranianos talvez sintam que
A segunda onda do segundo ataque dos americanos será mais severa, podendo ser acompanhada por uma ofensiva terrestre. Mas também apoio a grupos terroristas no Kurdistão iraquiano, no norte do Iraque, e a grupos Takfiri e salafistas na fronteira com o Paquistão. Na terra de ninguém dentro do Paquistão, onde não é bem governada pelo governo paquistanês, e grupos terroristas no Irã, que eles vêm treinando e se preparando, mas no final das contas os iranianos estão confiantes de que eles vão superar. Eu vejo um cenário muito... A geração mais jovem mudou muito nos últimos 2 meses e meio, 3 meses. Meus próprios alunos com quem estou em contato mudaram muito. A visão de mundo deles mudou. A autoconfiança deles mudou. Eles viram, antes, acho que muitos deles nunca imaginaram que o Irã tivesse essas, pelo menos muitos deles, essas capacidades que mostrou hoje. Mas acredito que ainda temos semanas e meses difíceis pela frente, não só o Irã, mas o mundo inteiro. Uma coisa que eu acho que nos trouxe até aqui não foi só a arrogância e o orgulho, mas também a narrativa que vem dominando há 47 anos, sabe? Essa visão orientalista de um Irã atrasado, e o mesmo vale para a China. E sabe, a cidade em que você está, eu visitei uma vez. Visitar lá abriu muito meus olhos, mesmo já tendo ido várias vezes à China, em diferentes cidades. Mas quando fui lá, fiquei tão chocado, fiquei realmente surpreso ao ver como em toda a China o país havia avançado tanto. Não era só Xangai. A gente ouve falar de Xangai, Guangzhou ou Pequim. E então existem cidades das quais as pessoas nunca ouviram falar. Mas quando você vai lá, você fica totalmente chocado com o quão limpas essas cidades são, o quão avançadas elas são, o quão bonitas elas são. E o mesmo vale para o Irã. Ainda recebemos grande parte das informações sobre o mundo do Ocidente. Aprendi sobre a China, mesmo viajando para lá com frequência, mas sempre ouvi notícias do país por fontes ocidentais. E as notícias sobre o Irã também vêm de fontes ocidentais. O Irã é um país atrasado, é medieval, é governado por ayatolás loucos, seja lá o que isso signifique. É corrupto, está desmoronando. É impopular, o povo odeia o regime. E então, se esse for o caso, é claro que faz sentido dar só um empurrãozinho e aí desmorona como um castelo de cartas. Isso faz sentido. Então, eles criam essa narrativa usando esses expatriados iranianos que estão na folha de pagamento e esses especialistas em Irã que têm ligação com corporações e com o lobby sionista que vão repetir o que precisa ser dito. Mas aí, quando eles implementam essa política, eles batem de frente com a realidade, porque a narrativa está completamente desconectada da realidade. O mesmo acontece com a China, o mesmo acontece com a Rússia. O mesmo acontece em qualquer lugar onde a diferença entre a realidade e a narrativa é enorme e o outro lado é poderoso. E eu acho que o Irã provavelmente agora, não sei se dá para dizer que é a 4ª maior potência ou não, mas é uma superpotência de certa forma e mostrou ser assim. Professor Mirandi, só quero te avisar. Não sei se você sabe muito sobre mim, mas eu morei em uma dessas cidades desconhecidas na China há uns 5 ou 6 anos, chamada Chongqing. Fiz disso minha vida, estive lá. Essa é a cidade. Sim, ela é linda. Obrigado. Eu vim aqui em 2020 para promover a cidade. E eu só quero mais uma vez parabenizá-lo pela voz que você dá ao Irã. Se não fossem canais como Danny Haipong, Dialogue Works, The Duran, Cyrus Jansen, meu bom amigo aqui, o programa Katie Harper, quero dizer, a sua voz é muito importante. E o que ele fez, pelo menos para as pessoas da minha comunidade, pessoas do meu círculo de amizades, a primeira nação que queremos visitar quando tudo se acalmar é o Irã. Porque mentiram para nós sobre o Irã. Contaram para nós uma história de que é essa nação, esse Irã terrível, por todos esses grandes veículos de notícias e em todo o chamado Ocidente coletivo. E realmente, como um cara ocidental, educado no Ocidente, eu tenho que dizer
Estou muito decepcionado com meu país, muito envergonhado dos nossos países que não entendem a catástrofe que causamos. O Canadá não é um país que pode agir sem ser contido. Nós fizemos coisas muito horríveis. Sabe, quando fiquei mais velho, um dos primeiros países que visitei foi a antiga Iugoslávia e visitei Belgrado, vi a destruição com meus próprios olhos lá. Há 1 ano e meio fui para a linha de frente do conflito em Donbass. E novamente o que ouvimos na mídia ocidental era algo completamente diferente do que realmente estava acontecendo naquela área. Então, mais uma vez, vou passar de volta para Cyrus porque vocês estão tendo um diálogo excelente. Mas eu só queria dizer, em nome de todos nós, de toda essa comunidade de criadores de conteúdo, comunidade de youtubers, não sei como nos chamamos, mas analistas geopolíticos ou seja lá o que for. Mas, novamente, sua voz é muito importante para a nossa comunidade e nossos amigos e as pessoas precisam ouvi-la. E mais uma vez, agradecemos muito por compartilhar seu tempo conosco. Você é muito gentil e obrigado novamente por suas palavras gentis. Estou muito honrado em estar no seu programa e em ter participado do programa de todos esses amigos, de todas essas pessoas, de seus espectadores e dessa ampla rede de pessoas que fazem parte dessas comunidades. Todos eles são heróicos no sentido de que estão resistindo à injustiça e tentando trazer mais sanidade. E eu espero que depois da guerra mais pessoas venham ao Irã e todos vocês e seus espectadores serão bem-vindos no Irã. Na verdade, há alguns bons livros sobre os quais venho falando em alguns desses programas que, pelo menos por enquanto, seriam bons para alguns dos seus espectadores lerem. Um se chama Indo para Teherã, de Flint e Hilary Mandelbrot. 2 funcionários da Casa Branca escreveram esse livro que considero muito bom. Outro é de Alif Cook, que agora aparece em muitos desses programas, um ex-alto funcionário britânico. Ele escreveu um livro sobre resistência, o eixo da resistência, mas o nome é Resistência, a essência da Revolução Islâmica. E para algumas pessoas que têm interesse no programa nuclear, porque isso tem sido a desculpa, ou pelo menos uma das desculpas, para Trump começar esse massacre e essa crise global, um livro bem breve, na verdade, chamado, se não me engano, Uma Ilusão Perigosa, de Peter Oborne, que também é um excelente escritor e comentarista no Reino Unido. Mas, sabe, só de estar na sua cidade já foi algo revelador para mim, certo? Só de caminhar à noite ao longo do rio e simplesmente olhar ao redor já destrói tantos daqueles estereótipos com os quais crescemos. E eu acho que quanto mais aprendemos uns sobre os outros, mais essas narrativas se desfazem e melhor é para o mundo. O que estamos vivenciando hoje é um império que está usando narrativas falsas para justificar opressão e mais opressão. E muitas pessoas acreditam nessas narrativas, seja assistindo a Fox ou a CNN, e o resto delas não é muito melhor. São as mesmas coisas, talvez menos massivas, mais sutis e mais sofisticadas, mas ainda são ferramentas da classe Epstein, do Império. Mas estamos chegando a um ponto em que muitos jovens estão despertando, e eu, mesmo que não haja dúvida de que há dias sombrios pela frente, acho que as coisas, no final das contas, vão mudar para melhor. Obrigado. Vou repassar ao Cyrus. Meu último comentário foi: no começo do programa, você comentou sobre cobrirmos o mercado financeiro e de derivativos. Fazemos isso para realmente expor algumas das manipulações de mercado que vêm acontecendo e sendo orquestradas por indivíduos da, vamos chamar de classe Epstein, em que isso segue sem controle. Eles sabem que as únicas autoridades que realmente podem reprimi-los só têm poderes civis para fazer isso, seja a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e assim por diante. Então continuamos vendo não só os americanos sendo enganados, mas também sendo roubados por uma administração que está tirando bilhões dessas pessoas. Então há vítimas por toda parte aqui, mas vou passar a palavra para Cyrus. Mas de qualquer forma, obrigado novamente por me dar uma explicação sobre nossa grande cidade aqui, Chongqing. Vou passar a palavra para você, Cyrus. Sim.
Não, professor e Alex, só quero acrescentar um comentário aqui. Uma das razões pelas quais começamos esses canais no YouTube foi há alguns anos, durante a Covid, devido à frustração com a forma como a China era apresentada. E quero dizer, no meu caso, na verdade, comecei esse canal no YouTube por acidente. Sabe, morei muitos anos na China e estava muito frustrado com a narrativa que vinha da mídia ocidental. E, sabe, simplesmente comecei a fazer alguns vídeos no YouTube para compartilhar minha perspectiva. Como cidadão americano que viveu muitos anos na China, trabalhou lá por muitos anos, fala o idioma e realmente se assimilou à sociedade chinesa. E percebi que há muitas coisas que não são apresentadas de forma justa ou precisa sobre a China. Por exemplo, gosto de falar sobre aquela equipe da Fox News que estava em Pequim. Houve uma matéria interessante em que o repórter da Fox estava literalmente tentando gravar um vídeo bem no meio da ciclovia, tentando mostrar e dizer: olhem toda essa confusão aqui ao redor. Você não consegue nem atravessar a rua direito porque a gestão do trânsito aqui é tão ruim, mas na verdade você está andando bem no meio da ciclovia. Essa é a faixa para motos, a calçada fica à esquerda. Você poderia facilmente andar pela calçada para gravar seu vídeo, mas sabe, então muitos ficam dizendo: olha, o que você está fazendo? Sai do caminho e para de reclamar disso. Mas esse é um ótimo exemplo da narrativa de como eles tentam distorcer as coisas e imediatamente foram desmascarados. Sabe, esses internautas chineses logo pegaram seus celulares e começaram a gravar. E eu adoro que você tenha estado lá, que tenha ido a Chongqing. Sabe, e Alex, ele basicamente foi lá há uns 5, 6 anos e realmente colocou essa cidade no mapa com sua equipe de mídia e realmente conseguindo mostrar isso. E, novamente, eu estou muito otimista em relação ao futuro, porque se você está no Instagram e no TikTok, há toda uma nova geração mais jovem que está viajando para a China e vendo tudo com seus próprios olhos. E tem até, por exemplo, a CNBC agora está destacando americanos que se mudaram para lá. E você sabe, só na semana passada, eles mostraram um americano que está morando em Shenzhen. Ele ganha cerca de $3.500 por mês e afirma ter uma qualidade de vida fantástica aqui. Eu estou ganhando, sabe, um salário bem modesto para os padrões dos Estados Unidos. Mas com esse salário, eu consigo ter uma qualidade de vida muito alta, muito melhor do que eu teria nos Estados Unidos. Tenho um sistema de saúde melhor, moramos em cidades seguras, sem criminalidade, ruas limpas, comida de melhor qualidade e custo de vida bem mais baixo. E, novamente, quero dizer, essa é uma tendência que realmente vem acontecendo nos últimos 18 a 24 meses com a China, agora abrindo isenção de visto para 85 países. E eu imagino que isso vai acontecer no Irã também, onde mais pessoas vão viajar para lá no futuro. Eu já compartilhei isso antes com muitas pessoas. Vale sempre compartilhar essa história, pois há pessoas novas na transmissão. Mas eu fui cortar o cabelo há alguns meses e, na verdade, foi uma mulher iraniana que cortou meu cabelo aqui nos Estados Unidos. E eu simplesmente perguntei a opinião dela. Sabe, me conte mais sobre o seu país. E a maior coisa que eu tirei disso foi: Cyrus Jansen, nós somos o Império Persa. Sabe, nós temos muito orgulho da nossa cultura, da nossa história. E mesmo nos dias mais difíceis ou em tempos de dificuldades econômicas, existe um senso de comunidade. Existe essa disposição de continuarmos lutando, porque, sabe, isso não é algo novo, certo? O Irã está sob sanções dos Estados Unidos há 47 anos. Ela trouxe uma perspectiva interessante ao dizer: estou na América, trabalho como cabeleireira, corto cabelo e ganho um salário modesto. Mas eu meio que olho para as pessoas americanas presas nessa correria sem fim, tentando encontrar a felicidade. E ela disse: encontro mais felicidade no Irã, apenas vendo as pessoas aproveitarem as coisas simples, como reuniões de família, feriados religiosos ou refeições juntos. Sabe, isso é algo que você não pode tirar do povo iraniano. E, sabe, nós temos essa capacidade de lutar e continuar seguindo em frente. E ela disse: sabe, honestamente, eu diria que há mais felicidade e mais alegria no Irã entre as pessoas comuns do que você encontraria aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas estão lutando tanto para sobreviver. Você só sabe o que sabe, certo? Muitos ficam presos vivendo em Los Angeles, onde há pobreza e o custo de vida é muito alto. Você trabalha ganhando salário mínimo e vive de salário em salário.
Você está tentando chegar até a próxima sexta-feira, quando o pagamento cai, para talvez conseguir pagar suas contas, com sorte ficar no 0 a 0. E sabe, você está sobrevivendo, você está tentando sobreviver, você não está economizando dinheiro, você não está tirando férias, você está literalmente tentando pagar suas contas. Então, eu só acho que essa é uma perspectiva importante de se entender. E, de novo, eu acho que é por isso que canais do YouTube e a mídia independente cresceram tanto. Há um motivo para você ser tão requisitado e tantos canais de geopolítica, provavelmente uns 30 ou 40 a esta altura, talvez até mais, já terem te convidado para participar dos programas, pois sei que passa seus dias dando entrevistas incríveis como esta para nos trazer essas percepções. Eu quero voltar ao assunto do programa nuclear porque acho que a administração Trump vai querer focar nisso, certo? Que é o urânio enriquecido. Esse é claramente um ponto de discussão ouvido nos Estados Unidos. Acho que uma coisa interessante que podemos comentar é o fato de que, lembra, alguns meses atrás, nós falamos sobre aquele piloto de caça que ficou preso no Irã. Os Estados Unidos realizaram essa missão extraordinária por volta do domingo de Páscoa. Então, você sabe, Pete Hegseth agora se chama secretário de guerra em vez de secretário de defesa. O que acho mais preciso? Secretário de crimes de guerra. Basicamente. Mas ele basicamente disse: pessoal, é um milagre de Páscoa. Vocês sabem, conseguimos lançar a missão mais incrível. Mas, curiosamente, não ouvimos o nome desse oficial. Não ouvimos em nenhum tipo de mídia. Não houve, sabe, um único artigo escrito sobre ele em relação a essa missão. Acho isso estranho, pois conversei com alguns americanos semanas atrás e eles disseram: sabe, Cyrus, estamos indo bem no Irã. Veja aquele cara que resgatamos. E eu falei: engraçado não termos visto uma foto dele. Na verdade, nem sabemos seu nome. Acho que até fariam um desfile para ele, não fariam? Ele não seria entrevistado pelo New York Times ou estaria na capa? Não faria uma exclusiva com a CNN? Disseram: talvez seja ultra secreto, deve ser por isso. E eu fico pensando: será? Eu tenho a impressão de que isso na verdade nem aconteceu. E assim, me prove o contrário. Mas eu acho que o que os Estados Unidos tentaram fazer foi lançar uma operação secreta, sabe? Talvez tentando conseguir aquele urânio enriquecido, porque isso poderia ser uma vitória que Donald Trump poderia dizer: olha, nós fomos ao Irã, conseguimos o urânio. Agora a guerra acabou porque, sabe, o Irã foi contido. E assim, até agora, sabe, ele falou sobre isso, tipo: olha, eu me encontrei com Xi Jinping e eu disse para ele: sabe, estamos te fazendo um favor porque não queremos que o Irã tenha uma arma nuclear. E então, até mesmo a Fox News, eles não conseguiram distorcer isso. Eles perguntaram: e o que Xi Jinping disse? E ele respondeu: ele não me respondeu. Acho que ele provavelmente só ficou agradecido, mesmo assim. Sabe, ele provavelmente só ficou agradecido porque estamos ajudando muito a China. Quero dizer, é simplesmente hilário ver Trump cometendo esses erros e se colocando em uma situação difícil só por abrir a boca. Isso nos dá perspectiva sobre o programa nuclear, ou melhor, sobre sua ausência. O que ocorre com o urânio enriquecido? Isso é algo que o Irã continuará a possuir no futuro? Eu só gostaria de saber sua opinião. Novamente, você é o especialista e está aí no Irã. Bem, novamente eu aconselharia seu público a ler esse livro, Ilusão Perigosa, de Peter O'Brien. Ou tem outro do Gareth Porter chamado Crise Fabricada. Bem, a história do programa nuclear iraniano mostra muito claramente que isso é, de fato, uma crise fabricada. Os Estados Unidos usaram o programa nuclear iraniano como desculpa para demonizar o país, atendendo ao desejo do regime israelense. Tem sido uma desculpa usada para atacar o Irã para que pudéssemos chegar onde estamos hoje. Assim como a insurreição armada que vimos há alguns meses, que eles fingiram ser as forças policiais iranianas massacrando, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas em 2 dias. Eu não sei se isso é fisicamente possível, mas ou 40 mil, ou seja lá qual for o número hoje em dia. Tudo aquilo serviu só para preparar o terreno para a guerra. Houve uma insurreição armada financiada pela CIA americana e pelo Mossad. Eles trouxeram as armas. Eles admitem isso, mas a mídia ocidental não quer que você saiba disso. Eles não querem que as pessoas saibam disso. O Canal 14, que é ligado ao Netanyahu, disse que as armas foram trazidas e que, por admissão deles mesmos, mataram centenas de policiais. E o Trump admitiu recentemente que eles enviaram armas para essas pessoas. Então, esses não eram manifestantes pacíficos. Eles mataram centenas de policiais e, ao todo, 3.117 pessoas morreram.
A maioria deles eram pessoas comuns que foram pegas no fogo cruzado entre esses terroristas e as forças policiais em diferentes cidades. E isso, junto com o programa nuclear, essa atrocidade pela qual eles são responsáveis, essa insurreição armada pela qual eles são responsáveis, esses terroristas pelos quais eles são responsáveis, tudo isso foi realizado. E as desculpas sobre o programa nuclear iraniano, ou as mentiras sobre o programa nuclear iraniano, são as duas principais ferramentas de propaganda que agora são usadas para justificar o bombardeio de escolas e universidades, hospitais e ambulâncias. Então, sempre que Trump fala, ele está ou falando sobre o programa nuclear, ou dizendo que os iranianos mataram dezenas de milhares do seu próprio povo em alguns dias, ou algo assim. O programa nuclear, pela própria admissão dos americanos, é pacífico. O chefe do contra-terrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, que renunciou recentemente no início da guerra, disse que o Irã não estava buscando uma arma nuclear e que esta guerra tem a ver com o lobby sionista e o regime israelense. Tulsi Gabbard declarou sob juramento que o Irã não estava buscando desenvolver uma arma nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica também afirmou que nunca houve evidências de que o Irã estivesse buscando uma arma nuclear em nenhum momento. Mas, novamente, quando você quer destruir um país, você precisa de uma desculpa. Os Estados Unidos, quando quiseram invadir, atacar o Iraque, eles usaram, se você se lembra, eles disseram que, quero dizer, o público mais jovem talvez não saiba disso, mas eles diziam que eles... No Kuwait, eles jogaram bebês para fora das incubadoras e levaram as incubadoras dos hospitais. E então a filha do embaixador do Kuwait, ninguém sabia disso na época, mas ela fez essa afirmação nos Estados Unidos. E a mídia usou isso para demonizar o Iraque. Claro, Saddam Hussein invadiu o Kuwait ilegalmente. Mas a questão é que eles usaram essa mentira, essa história falsa, para mobilizar a opinião pública americana, porque metade dos americanos era contra a guerra. Mas, ironicamente, em Gaza, as forças do regime israelense realmente desligaram incubadoras em um hospital e deixaram os bebês morrerem. Mas isso foi completamente ignorado pela mídia ocidental. E provavelmente foi uma das atrocidades mais perturbadoras de todo esse episódio, simplesmente deixar aquelas crianças morrerem aos poucos e sair impune disso. E a mídia ocidental ignora isso totalmente. Então, o programa nuclear é uma ferramenta, mas você sabe, já vimos isso antes, como na Líbia e no caso do Viagra. Lembra das alegações sobre Viagra ou na Venezuela sobre drogas? Sempre há um motivo. Sempre há um motivo para justificar morte, destruição, opressão e império. Mas acho que no caso do Irã, eles deram de cara com um muro. Isso será um ponto de virada, eu acho. Robert Kagan, esse padrinho do movimento neocon e alguém que simplesmente odeia o Irã imensamente, ele estava certo. Esta é a maior derrota militar dos Estados Unidos. E isso vai ser um ponto de virada. E, com sorte, isso vai levar, em um futuro distante, a menos imperialismo. E isso vai permitir que países ao redor do mundo respirem mais aliviados. E eu acho que isso também é benéfico para as pessoas. O declínio do Império dos Estados Unidos é uma coisa boa para os americanos comuns, não para aquelas pessoas de quem você estava falando, que têm feito bilhões manipulando os mercados, mas vai ser muito melhor para as pessoas comuns nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E com sorte, um dia vamos chegar lá. Sim, professor, estou muito feliz que você citou Robert Kagan, pois ele publicou um artigo incrível na The Atlantic. Para vocês, telespectadores de casa, peço que confiram este artigo. Basta procurar por Checkmate in Iran. É um artigo, como vocês sabem, da The Atlantic. Ele diz que Washington não pode reverter ou controlar as consequências de perder essa guerra. Acho que o professor disse isso muito bem. Quero dizer, ele é meio que o padrinho disso tudo, sabe? Ele é um neoconservador de coração. Ele sempre foi firme quanto aos Estados Unidos e aos nossos movimentos militares.
E sabe, até mesmo para ele vir a público e escrever um artigo dizendo que Trump está em checkmate no Irã é algo bastante notável. Isso só mostra uma inversão, sabe, do tipo de pensamento dos Estados Unidos. E, novamente, quero dizer, acho que agora, para os Estados Unidos, está ficando muito interessante aqui, professor e Alex. Quero dizer, o que estamos vendo aqui no local é que, como chamamos, a classe Epstein, ou esse ambiente MAGA, eles estão simplesmente perdendo muito fôlego. Sabe, basicamente só restaram os mais fanáticos, as pessoas que estão tão doutrinadas que vão continuar seguindo Donald Trump. Mas, sabe, essencialmente Donald Trump e o movimento MAGA são como o Titanic navegando no meio do oceano e acabou de bater em um iceberg enorme. Então, a gente já sabe como essa história termina. Sabe, esse navio vai acabar no fundo do oceano no final. Com certeza está indo nessa direção. Então, sabe, você pode escolher ficar no barco e fingir que está navegando em direção à cidade de Nova York, que está tudo ótimo, ou pode perceber isso e sair fora. E é isso, eu acho que muitos dos republicanos que apoiaram Donald Trump já fizeram essa mudança. E isso é algo muito encorajador, eu acho, para os Estados Unidos, porque vimos uma quantidade enorme de vídeos de pessoas dizendo: olha, eu votei no Trump não uma, não duas, mas 3 vezes. E eu percebi que isso tudo é uma completa besteira e que fui enganado, sabe? Eu fui iludido por tempo demais. E sabe, muita gente critica essas pessoas dizendo: olha, você votou no Trump 3 vezes, é isso que dá. Mas eu admiro essas pessoas por pelo menos reconhecerem que cometeram um erro. Quero dizer, sabe, é um pouco tarde. Você votou no Trump 3 vezes, mas antes tarde do que nunca. Agora eles mudam de posição. Acho que isso vai levar a um colapso completo do movimento MAGA. Acredito que as eleições de meio de mandato em novembro serão uma vitória esmagadora dos democratas. Não me surpreenderia se Donald Trump fosse alvo de impeachment assim que os democratas assumissem Câmara e Senado. Mas, de novo, estamos vendo Donald Trump como um narcisista, quero dizer, ele basicamente faz o que faz só para insistir ainda mais, Como você mencionou mais cedo na transmissão, foram oferecidas saídas, houve oportunidades para Trump de alguma forma mudar de direção diante desse desastre, mas quanto mais isso se prolonga, mais caos será desencadeado. E como você disse, acho que estamos chegando a um ponto em que pode haver uma escalada maior, porque se você está perdendo, talvez então lance uma ofensiva militar dizendo: ok, de alguma forma precisamos conquistar essa vitória. Mas acredito que o Irã, na verdade, veja isso com otimismo. Quero dizer, se houver uma invasão terrestre, isso só vai resultar, você sabe, provavelmente em baixas para as forças dos Estados Unidos. Certamente não vai trazer uma vitória. Acho que outra coisa interessante sobre a qual quero falar, você mencionou como o clima entre os jovens no Irã mudou. E isso é algo que acho tão estranho. Nos últimos 100 anos, os Estados Unidos realizaram diversas campanhas aéreas. Nenhuma delas foi realmente bem-sucedida em impedir as pessoas ou provocar mudanças de verdade. E chega a ser engraçado quando você pensa nisso. Sabe, nós vamos bombardear seu país, vamos impor sanções, vamos causar todo esse caos. As pessoas locais vão se levantar e dizer: ei, obrigado por me bombardear, apoio os Estados Unidos e respeito o que estão fazendo. Quando, na verdade, como o senhor disse, professor, isso, na verdade, une as pessoas e faz com que elas mudem. E, como o senhor disse, eu me lembro que em uma das nossas entrevistas individuais, algumas semanas atrás, o senhor disse que, no começo, muitos dos jovens iranianos eram influenciados pela mídia ocidental. Eles certamente acreditavam em muitas coisas da mídia ocidental, mas agora isso foi provado ser falso. E agora eles estão mudando de opinião, e as coisas estão mudando. Essa quarta potência está surgindo. O Irã continua controlando o Estreito de Hormuz. Curiosamente, aliados próximos, como a China, conseguem continuar passando. Navios petroleiros estão saindo, levando petróleo para a China. O bloqueio dos Estados Unidos não teve sucesso nesse sentido. Estamos nos preparando para alguns meses muito interessantes, já que novamente continuamos vendo essa guerra se intensificar e se prolongar muito mais do que qualquer um no governo Trump acreditava. Cyrus, tem um comentário que quero trazer aqui. Sabe, falamos sobre o sistema político dos Estados Unidos, os democratas. Certo, eles vão assumir a liderança nas eleições de meio de mandato. Ultimamente, o governo dos Estados Unidos tem parecido um partido único para mim. Eu não consigo ver diferença nenhuma entre os democratas e os republicanos. É como se eles estivessem se unindo. Eu não sei quanto a você,
Mas há 4 anos, o Partido Democrata era completamente diferente do que é agora. O Partido Republicano foi completamente para o outro lado. Estou confuso sobre qual é a verdadeira política dos Estados Unidos, ou se eles a vão inventando tudo na hora. Quero dizer, professor Morandi, estou falando besteira aqui? Ou não? Eu concordo completamente. Acho que todo esse conceito da classe abstencionista realmente vai muito além dos partidos políticos nos Estados Unidos. Essa é uma classe dominante que não está afiliada a nenhum dos partidos. Mas o que eu acho que está acontecendo é que um grande despertar, especialmente entre os jovens, está surgindo, e não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente e em todo o mundo. Mas nos Estados Unidos, em particular, acho que vai ser um grande desafio para a classe dominante, porque as demandas das pessoas comuns são uma mudança completa nas políticas e um foco nas necessidades dos americanos e um fim, de uma vez por todas, nessas guerras. E isso traz um conflito ainda maior entre a maior parte da sociedade americana e os oligarcas, as elites dominantes, a classe Epstein, e vamos ver disputas internas dentro dos próprios partidos. Você vê que à direita você tem os Tucker Carlsons, as Candace Owens e outros. E então no Partido Democrata você também vê uma rebelião aberta. Isso não é algo que vai ser resolvido facilmente. Mas eu acho que está ficando claro que o regime israelense e o sionismo vão sofrer imensamente, porque por mais de 2 anos e meio as pessoas têm assistido a um genocídio. E agora eles estão vendo que o mundo deles está sendo prejudicado, que seus estilos de vida estão sendo destruídos por causa desse mesmo regime. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. As pessoas estão vendo que Trump, Netanyahu e o regime israelense, assim como o sionismo, estão trazendo miséria para todos os lugares. Enquanto isso, pessoas ao redor do mundo dizem que essa não é a nossa luta. Cyrus, vou passar para você. Também queríamos agradecer ao público que está esperando, acredito eu, no canal do Nima. Vamos encerrar, deixar o doutor ir para a próxima entrevista. Nima, você vai agora para o Dialogues? É para lá que está indo? Sim, este diálogo está funcionando. Nima está esperando há cerca de 15 minutos. De qualquer forma, eu fiz, a gente não sabia. Conflito de agendas, sem problema. Mais uma vez, você é um homem muito requisitado, mas Nima, para o seu público. Sugiro que, após assistirem aqui no Dialogue Works, todos visitem o canal do Nima. Se alguém puder compartilhar o link no chat, agradeço. Obrigado, pessoal. Somos uma grande comunidade. Agora passo para o Cyrus. Doutor, mais uma vez, obrigado por passar um tempo comigo. E Cyrus, você também, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por me receber. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a vocês dois. Obrigado por ouvirem. Muito bom ver vocês. Tchau. Obrigado. Tchau por enquanto. Bem, isso foi incrível, Cyrus. Sabe, essa provavelmente foi uma das conversas geopolíticas mais profundas que tivemos aqui no Vamos Falar de Geopolítica. Novamente, pessoal, isso pode ser muito complicado aqui quando temos 3 países tentando se conectar. Às vezes o sinal do Irã é um pouco complicado, misturado com o sinal chinês e o sinal americano. Bem, vai saber? Mas, Ciro, qual é a sua opinião sobre essa última hora aqui com o professor Marandi? Sim, tenho sim. Recebi muitas perguntas no meu chat, pessoas perguntando se o Irã vai liberar fertilizante para que os pobres não passem fome. O que eu quero que as pessoas entendam nesse sentido é que o Irã está deixando certas coisas passarem pelo Estreito de Hormuz. Há remessas, sabe, de novo, se você é um aliado russo ou chinês, com certeza esses navios porta-contêineres estão passando pelo Estreito. Mas, novamente, esse é um ponto em que o Irã está lutando por sua sobrevivência agora. E, novamente, eu realmente gosto da introdução do professor Pape sobre a armadilha da escalada aqui, porque a teoria dele, desde o primeiro dia, tem se mostrado correta repetidas vezes, Alex. E o grande ponto aqui, pessoal, é que o Irã está surgindo como um novo quarto centro de poder neste mundo. Até o dia 27 de fevereiro, só havia 3 países, os Estados Unidos, a Rússia e a China, que podiam influenciar o mundo e outras regiões do mundo, seja economicamente, politicamente ou militarmente. Agora, o Irã não é considerado uma grande potência econômica.
não é considerado uma grande potência geopolítica, mas tem influência econômica. E vimos isso na forma como conseguiu controlar a economia global. Agora, o Irã, novamente, precisamos lembrar que, do ponto de vista deles, estão lutando pela sobrevivência. Então, por exemplo, vemos que a moeda iraniana perdeu, sabe, uma quantidade enorme de valor nas últimas semanas, especificamente. Estamos percebendo que o custo dos produtos do dia a dia aumentou muito para eles. Mas isso é algo que... Mas também é importante, Alex, que as pessoas entendam que isso não é novidade. Não podemos pensar no povo iraniano como se só estivessem enfrentando dificuldades há 3 meses. Não, eles estão lutando há 47 anos sob sanções. Então, eles estão sobrevivendo há 47 anos. Isso não é algo novo com o qual eles têm que lidar. E nós temos um embargo, mas... Cyrus, nós temos um embargo com Cuba em 2026. Sim. Isso faz algum sentido para você? Não, claro que não. Quer dizer, Alex, eu sou da Flórida, certo? Então esse é o meu estado natal. Quer dizer... Eu estou a 90 milhas da costa cubana. E eu tenho que lembrar, quer dizer, é por isso que é tão importante termos essas conversas, Alex, porque eu me lembro de crescer na Flórida, frequentar uma escola lá, e nós estudávamos Cuba. E a mensagem que nos foi passada era que Cuba é um país comunista, portanto, é mau. E os Estados Unidos são uma democracia, portanto, nós somos bons. E eu me lembro muito claramente de ser um jovem estudante e ver um gráfico, tipo, sabe, democracia, bom, e é tipo um cara sorrindo. E aí comunismo, ruim, e é tipo um ditador malvado. E, novamente, é importante ter perspectiva, porque, por exemplo, oficialmente a China pode ser considerada um país comunista, mas na realidade, sabe, Alex, você e eu sabemos que a China é o oposto de ser comunista. E essa é a principal coisa que eu, sabe, quando eu converso com as pessoas aqui nos Estados Unidos, existe, na falta de uma definição melhor, Alex, a maioria das pessoas na América pensa na China como se fosse a Coreia do Norte. E quando eu penso em um lugar realmente comunista, eu penso na Coreia do Norte, onde as pessoas não têm ideia do que está acontecendo lá fora, certo? Os norte-coreanos não podem viajar, eles não podem possuir bens, eles não podem investir no mercado de ações, eles não podem viajar para o exterior. Eles literalmente não têm ideia do que está acontecendo fora da Coreia do Norte. E, sabe, quando os americanos tentam me dizer que isso é a China, eu digo, pessoal, isso é a coisa mais ridícula de todas. Os turistas chineses são os turistas número 1 do mundo. Eles viajam para todo lugar. Sabe, quero dizer, antes da Covid, acho que vimos cerca de 118 milhões de viagens feitas por chineses. E adivinha? 118 milhões de viagens de volta para a China. E sabe, a gente meio que ouve esses argumentos comuns, Alex, de tipo, bom, se a China é tão boa assim, por que as pessoas imigram para Estados Unidos então? Sabe, tipo, obviamente eles acham que o nosso país é muito melhor e é por isso que querem estar aqui. De novo, sabe? Isso está muito longe da verdade. E o lance é que, como eu sempre digo para as pessoas, sabe, eu morei na Tailândia por alguns anos e lá se tornou um dos principais destinos de viagem dos chineses antes da pandemia. Milhões de chineses iam para lá. Você acha que os chineses descem do avião, olham para o celular e dizem, ok, mal posso esperar para abrir o Google? Mal posso esperar para abrir, sei lá, o Facebook? Eles não estão descendo do avião e correndo para comprar um chip para o celular e dizendo, ok, agora eu desbloqueei o mundo. Mas é assim que você explica. E a maioria das pessoas ainda explica isso pra gente até hoje, mesmo que agora existam centenas e centenas de pessoas influentes que vêm para cá da América do Norte, o segredo já foi revelado. Canais que tinham milhões de visualizações criticando a China e publicando matérias negativas estão morrendo e desaparecendo, caindo no esquecimento. Eles, na verdade, viraram canais de paródia agora. Sim, com certeza. E quero falar sobre algo realmente interessante, Alex. Já vimos isso. Você lembra de cerca de 1 ano atrás, quando viu a notícia de muitos imigrantes chineses cruzando a fronteira no México? Sim, e... Sabe, isso é bem interessante porque... Gordon Chang? Sabe o que a gente pensava? Quero dizer, quero falar sobre isso porque o que foi realmente interessante, Alex, é que vimos toda essa narrativa de que, olha só, essas pessoas chinesas estão pagando dezenas de milhares de dólares. Elas estão pegando um voo para o Peru. Depois do Peru, eles estão passando, sabe, por esses países da América do Sul e Central. Eles estão atravessando, sabe, o México. Eles pagam milhares de dólares para guias levá-los à fronteira mexicana, cruzam ilegalmente para os Estados Unidos e seguem viagem.
Houve um vídeo famoso de um chinês que fez isso. Tenho que ser honesto, essas pessoas foram vítimas de propaganda, sabe? Eles têm pensado nisso, dizendo... E, de novo, é uma questão de perspectiva aqui. Existem 1,4 bilhão de chineses. Então vai ter gente que pensa, ok, se eu conseguir chegar aos Estados Unidos, vai ser melhor. Sabe, talvez eu possa, sabe, viver uma vida melhor lá. Mas então percebem, sou um imigrante ilegal nos Estados Unidos, não falo inglês. Que oportunidade tenho? Para onde vou? Eles acham um restaurante chinês e conseguem emprego como lavadores de pratos. Tem um vídeo viral de um cara dizendo, olha para mim, sabe? Agora estou morando numa cidadezinha horrível no Texas, sabe? Trabalhando como lavador de pratos, ganhando qualquer coisa. Sabe, $10 por hora por fora. Não posso pagar nada aqui. Isso custa muito caro. Ele diz, fui enganado pela internet e por pessoas dizendo que a vida é melhor na América. Acho que há uma certa perspectiva nisso. Alex, eu estive no estado de Washington esta semana. Fui lá a trabalho. Voei para a cidade de Spokane, Washington, uma cidadezinha bem pequena. Eu estava no pequeno aeroporto de lá. Beleza, Alex, eu fui. Estou tentando comer um pouco mais saudável ultimamente. Peguei uma salada Cobb, uma garrafa de água e um café no aeroporto de Spokane. Me custou 38. $38. E não estou falando, sabe, aeroporto de Nova York, aeroporto de Los Angeles. Isso é Spokane, Washington. Esse é um aeroporto regional pequeno. Quase caí para trás ao ver que era $38 e perguntei, você juntou o meu pedido com o de outra pessoa? Amigo, posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Insano. Essa foto é real? Deixa eu só dar um zoom aqui. Não sei se posso te mostrar. Bem, de qualquer forma, o que estou vendo aqui, isso foi enviado para mim por um vlogger chamado Mikhail Aponte. E eu sei que o público não pode ver isso, mas um Whopper com refrigerante e batatas fritas começando em 22 euros, um Double Whopper, 26 euros, um Triple Whopper, 30 euros, ou um Rodeo Whopper, que é um dos mais baratos, por 24 euros. O quê? É simplesmente incrível. E quero dizer, e isso de novo, Alex, é o que estamos vendo quando, sabe, quando os americanos vão para a China pela primeira vez e veem a qualidade da comida, veem o preço dessa comida e quanto realmente custa para eles. É extremamente caro viver nos Estados Unidos. Eu tenho um grupo no WhatsApp, sabe, para os meus membros do Patreon. E o assunto do chat essa semana foi o custo de vida nos Estados Unidos e as pessoas simplesmente dizendo, sabe, eu moro em Boston, sabe, só consegui sobreviver. E é realmente isso que importa, a capacidade de sobreviver e simplesmente pagar suas contas básicas. É astronômico para o americano. Desde a Covid vimos os ricos ficando ainda mais ricos. Sempre destacamos nessas transmissões, Alex, o grande número de negociações com informação privilegiada ocorrendo, o que é lamentável. É triste porque, sabe, os políticos dos Estados Unidos conseguem ganhar uma quantidade enorme de dinheiro. Você provavelmente falou sobre o unipartido. Democratas e republicanos negociam com informação privilegiada abertamente. Nancy Pelosi é a melhor operadora da bolsa de todos os tempos. A habilidade dela de acertar o timing do mercado é diferente de qualquer outra pessoa. Ela consegue comprar e vender ações exatamente na hora certa. Ela acabou de vender 50 mil ações dessa empresa de biotecnologia. No dia seguinte, a FDA não aprova o novo medicamento da empresa de biotecnologia e as ações despencam 40%. Uau! Que timing perfeito que Nancy Pelosi vendeu 50 mil ações um dia antes daquele anúncio que afetou a ação. Você não pode me dizer, se fosse só uma vez, talvez dessemos o benefício da dúvida. Já teve até um trader famoso chamado algo como trader de ações da Nancy Pelosi. Ele criou uma plataforma onde você pode pagar uma assinatura mensal e basicamente negociar ações junto com a Nancy Pelosi. Quando ela compra uma ação, isso deve ser divulgado. Por isso, muitos recomendam seguir Nancy Pelosi, pois acreditam que ela tem informações privilegiadas. Esses políticos ganham cerca de $200 mil por ano. O presidente dos Estados Unidos recebe cerca de $416 mil. Donald Trump, sabe, ele fez uma coisa incrível. Não sei se você viu isso há alguns meses, mas obviamente Donald Trump não recebe salário, certo? Ele diz, eu sou o primeiro presidente da história que rejeitou o salário de presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque estou fazendo isso pelo povo. Enquanto isso, ele está lançando esquemas de criptomoedas.
Sabe, nós falamos sobre isso, né? O telefone dourado, acho que falamos sobre isso na semana passada, na nossa transmissão ao vivo. Ele basicamente disse que vamos lançar um telefone Trump. Vai custar $600. $600. Todo mundo precisa dar um depósito de $100. $100. Ele conseguiu que 59 mil pessoas depositassem $100. E agora, desde a semana passada, o site do Trump disse: atualizamos os termos e talvez a gente nem produza um telefone a definir se realmente vamos lançar isso no mercado. Talvez não. Isso não faz parte, sabe, da divulgação que a gente atualizou depois que você já fez o depósito de $100. Estamos decidindo se lançaremos isso no mercado. Obrigado pela contribuição de $100. Parece que todo esse dinheiro das 59 mil pessoas vai direto para o bolso do Donald Trump. Já vimos todos esses acordos. Já vimos uma quantidade enorme de corrupção. E eu acho que é aí que a China está ganhando muito. E eu quero falar sobre a cúpula entre Trump e Xi aqui, porque recebemos muitos comentários sobre isso. Acho que as pessoas estavam esperando nossa opinião sobre isso, Alex. E, sabe, vou fazer um breve resumo aqui. Sei que estamos em uma transmissão bem longa. Tem sido uma manhã incrível. Obviamente, o interesse é incrível. Mas, pessoal... Quero dizer, você tem Donald Trump basicamente indo até a China e pedindo ajuda ao Xi Jinping em relação ao Irã. Se isso não mostra para vocês, sabe, o poder que a China tem agora, e adivinha, quem é a próxima pessoa que está indo para a China agora, Alan? Quem é o próximo líder mundial? Vladimir Putin vai para lá na semana que vem, é o Vladimir Putin. Então isso... Sabe, quando você olha para a China agora sendo realmente o centro da geopolítica, você vê que tem os dois lados, certo? Você tem Putin de um lado e Trump do outro, ambos em lados opostos do espectro, ambos indo para Pequim. Quero dizer, olha só a equipe que Donald Trump trouxe, sabe? Estamos falando de Jensen Huang, Elon Musk e CEOs das maiores empresas americanas, todos querendo fechar negócios na China. E isso é o que eu realmente quero que as pessoas entendam, sabe? É que a retórica que sai da boca do governo dos Estados Unidos é totalmente sem sentido. Há essa ideia de que a América é superior e não precisa da China e que precisamos nos desvincular da China. E adivinha só, Donald Trump foi lá, ele ficou lisonjeado. Como mencionei antes, Xi Jinping jogou o jogo geopolítico com perfeição. Ele lisonjeou Donald Trump porque é isso que se faz. É isso que você faz com o narcisista, Alex. Quando Joe Biden enviou seus representantes, a China os ignorou. Não estenderam o tapete vermelho, nem enviaram Xi Jinping ou o primeiro-ministro. Eles enviaram um oficial chinês de baixo escalão, mostrando insatisfação com os Estados Unidos e dizendo que iriam ignorá-los. Mas a China é esperta. Eles sabem que Donald Trump precisa ter o ego alimentado, pois é um grande narcisista. Por isso estendem o tapete vermelho e Xi Jinping vai cumprimentá-lo. Eles reúnem 500 crianças chinesas pulando, sorrindo e acenando bandeiras sino-americanas. De repente, Donald Trump fica totalmente neutralizado ao dizer: "Uau, Xi Jinping, esse cara é ótimo. Adoro ele, é um grande amigo pessoal." Então perguntam: "E quanto ao Jimmy Lai?" E ele disse: "Sabe, Jimmy Lai fez muitas coisas ruins para a China. E quanto a Xinjiang? Bem, sabe, essa é uma região que teve muito caos por lá. Sabe, nós..." E então, imediatamente, de repente, Donald Trump, sabe, todo mundo... Quero dizer, é impressionante, Alex. Eu estava no Twitter e toda semana, sabe, tem todas essas pessoas sem noção dizendo: "Bem, eu realmente espero que Donald Trump vá lá e converse com a China sobre Jimmy Lai. Espero que ele fale com a China sobre Taiwan." Tem esse defensor dos direitos humanos totalmente sem noção dizendo: "Queria ver Donald Trump nas ruas da China falando com o povo sobre liberdade e democracia, porque é isso que eles realmente querem." Não, toda vez que um funcionário do governo dos Estados Unidos usa a palavra democracia em relação ao seu país, Alex, nós sabemos o que vem a seguir. Sabemos que é um golpe de Estado, sabemos que é uma intervenção militar. A última coisa que o povo chinês quer, e sinceramente que qualquer pessoa deseja, é a democracia ao estilo dos Estados Unidos. Lá é um verdadeiro circo. Não há país no mundo, esqueça a China. Olhe para a Europa agora. Aliados europeus veem os Estados Unidos como um desastre total. Veja os arquivos de Epstein não divulgados. Reflitam sobre todas as promessas do governo Trump. Onde estão os cheques de reembolso das tarifas? E a sua Groenlândia apareceu? Sabe, o que foi? Íamos mandar para eles um barco enorme, tipo um navio hospital. Onde está tudo isso? Você pode escolher qualquer uma, quero dizer. Donald Trump prometeu cerca de 20 coisas e nenhuma se concretizou para o povo dos Estados Unidos. Como disse,
é o Titanic. As únicas pessoas que restaram nesse navio são o próprio capitão Donald Trump e as pessoas que estão completamente, doutrinadas. Mas isso, Alex, está mudando muito rápido. Muito! Muito poucas pessoas ainda estão. Ele mencionou que trouxe, você sabe, algumas das pessoas mais poderosas, o que ele realmente fez nos negócios. Eu também faria isso, já que você traz um valor de mercado de cerca de 14,7 trilhões de dólares, mas acho que nossos espectadores não sabem disso. A Tesla tem escala aqui na China. As vendas reais deles caem na China, mas suas exportações aumentam globalmente. Agora, ouvimos toda essa conversa sobre os Estados Unidos virem aqui, abrirem empresas e prejudicarem empregos nos Estados Unidos. Mas, novamente, esses cavalheiros vêm aqui. Eles também vendem seus produtos aqui. Tesla está à venda aqui nas ruas. Sim, você pode comprar um Tesla na China, onde ele é fabricado, mas a maioria dos carros produzidos aqui é exportada. Outra empresa beneficiada aqui é a Apple. Para onde vão os lucros da Apple? Eles vão para mais Estados Unidos. Eles não ficam aqui em Shenzhen nas fábricas e, como você sabe, não são distribuídos como enormes bônus de milhões de dólares para a administração daqui, mas sim vão para a empresa de capital aberto em Cupertino, Califórnia. Outras empresas beneficiadas aqui incluem muitos Walmarts. Pfizer e Goldman Sachs também são grandes no país. Mas tem algo que eu quero dizer ao público. Na próxima semana, vou me aprofundar bastante em uma empresa chamada Jane Street. E é uma empresa que é controlada por 40 pessoas. É um dos lugares ou empresas mais poderosas de Wall Street, maior que o JP Morgan em termos de lucro. Chamam-nos de traders, mas eu digo formadores de mercado. Eles causaram muitos estragos aqui e fizeram grandes apostas no mercado daqui. Vimos uma onda de vendas na sexta-feira à tarde, algo incomum, pois normalmente os mercados se recuperariam nos Estados Unidos nesse período, mas isso não ocorreu. Vimos o S&P fechar com uma queda de 92 pontos, mostrando muita fraqueza no fechamento. Só para te dar uma visão geral sobre Jane Street, falarei mais sobre isso na próxima transmissão ao vivo. Mas a Jane Street foi o grande berço para o mundo cripto, inclusive para desacreditar da FTX, acho que muita gente já sabe disso. O fundador Sam Bankman-Fried, a Alameda e Carolyn Ellison, todos começaram suas carreiras na Jane Street. Vai entender isso? As ações agressivas da Jane Street impactam fortemente o mercado de commodities. Eles têm uma posição de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em ETFs de prata física. Esses caras foram acusados de manipulação de mercado na Índia pelos reguladores. Agora, aqui está algo interessante, Cyrus. Como isso acontece? Você é um cara inteligente. Me ajude a entender isso. Jane Street é administrada por 40 sócios internos, sem clientes externos, sem acionistas. E é classificada como uma organização horizontal, sem CEO, mas gera mais lucro do que o JP Morgan. Uau! Vou deixar isso para todos refletirem. Vamos falar disso na próxima semana, mas Jane Street, pessoal. Sim, eles têm escritórios que lidam com contas, mas quando se trata do grosso do dinheiro, ninguém fala nada. E sabe o que eles fazem? Eles estão construindo mega data centers para ajudar no seu trading algorítmico. É de cair o queixo. Eu adoro isso. Ei, Alex, quero que você peça para a nossa equipe aí atrás colocar aquele gráfico. Tem uma coisa que quero compartilhar com todo mundo. Esse aí está aparecendo na tela agora. Isso, já está na tela agora, Cyrus. Então, é isso. Basicamente, pessoal, quão importante a China será para os negócios americanos em 2026. E, pessoal, isso é realmente interessante, porque quando vocês olham para isso, eu quero que vocês vejam quem foi para Pequim com o presidente Trump. Você tem Jensen Huang da NVIDIA, Musk da Tesla, Tim Cook da Apple, Larry Fink da BlackRock, Schwarzman da Blackstone. Você tem o CEO da Boeing, Cargill, Citibank, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron, Qualcomm. Quero dizer, você tem 12 dos maiores CEOs dos Estados Unidos andando lado a lado com Donald Trump. E sabe por que eles estão indo? Bem, é por causa da escala do mercado, certo? É o acesso a um dos maiores e mais dinâmicos mercados do mundo. Eu não me importo com o que qualquer um diga sobre a China em 2026. Ainda é um dos mercados mais importantes do mundo. Nada vai mudar isso. Você tem as capacidades, a inovação. É por isso que a China continua avançando. Talento em engenharia,
manufatura avançada e rápida iteração de produtos seguem competitivos globalmente. Você pode ouvir histórias de fábricas mudando para outros lugares, como o Vietnã. Sim, é o foco do momento. O problema aqui, Alex, é que sim, você pode fabricar suas camisetas no Vietnã, mas quando se trata de realmente ter os engenheiros mais qualificados, os melhores engenheiros de ferramental, a manufatura mais avançada do mundo, quando você quer fazer uma camiseta, você pode ir a 50 países diferentes no mundo para fabricar uma camiseta. Mas quando você está falando de eletrônicos de consumo de alto padrão, coisas de alto nível, como, por exemplo, estamos falando da indústria aeroespacial, coisas desse tipo, não há ninguém que possa competir com a China. Por isso, esses CEOs criam ecossistemas e redes de fornecedores integradas na cadeia de suprimentos, difíceis de replicar. É por isso que se destacam. E sabe de uma coisa? No fim, eles buscam proximidade com clientes e parceiros, e a inovação é essencial para a competitividade no longo prazo. Queria destacar isso, acho fascinante. Sabe, gráfico é muito... É incrível. Esse é um gráfico que foi compartilhado por Zach Dickvold, sabe? Ele é um americano que mora em Xangai, um cara fantástico que está fazendo um trabalho incrível lá na China, realmente servindo como uma ponte entre os Estados Unidos e a China. E, sabe, o interessante que ele disse é que em 2023, Alex, muitos CEOs estavam dizendo por que as pessoas estão falando sobre a China, o que é esse ressurgimento da China. E agora, em 2026... os CEOs não estão mais fazendo essa pergunta, porque isso já voltou a ser o assunto novamente nos últimos anos, em 2024, 2025, 2026. E isso é algo que novamente tem sido a base do meu canal no YouTube desde que comecei. Quando os Estados Unidos e a China trabalham juntos, o mundo inteiro ganha. Alex, você costuma me elogiar e dizer que eu sou o embaixador da paz. Eu, claro, acho que você é. O que eu tento fazer em toda situação é... como encontramos situações em que todos ganham, certo? Como encontramos um cenário de vitória para todos? Eu acredito que a China é a melhor nisso. É por isso que eles são o principal parceiro comercial de mais de 120 países ao redor do mundo. É por isso que a iniciativa do Cinturão e Rota já realizou mais de 11 trilhões de dólares em transações, o que é incrível porque mais de 150 países ao redor do mundo puderam fazer parte disso. Nós até vimos um país como a da Itália basicamente dizer: estamos fora da BRI. Não queremos fazer parte disso. E então, em 2 anos, eles disseram que foi um erro. Vamos voltar atrás nessa decisão. Queremos retornar à iniciativa do Cinturão e Rota. E, novamente, quero dizer, isso é algo com o qual não se pode competir com a China quando se trata de economia, de ecossistema, de cadeias de suprimentos, de manufatura avançada. De novo, sabe, o meu vídeo favorito de todos os tempos que já fiz no meu canal do YouTube foi quando fui a uma pequena cidade chamada Jiangyin, e pude visitar uma fábrica têxtil. Ela foi construída por um empreendedor norueguês e seu parceiro de negócios chinês, 2 homens incríveis, realmente mudando a forma como a manufatura está sendo feita. E eles estão fazendo um trabalho incrível porque o parceiro de negócios norueguês, o jeito como eles tocam esse negócio, Alex, é que ele vai construindo relações por toda a Europa. Ele é muito influente e tem muitos clientes escandinavos. O parceiro de negócios chinês gerencia tudo no local com sua equipe. Eles operam, sabe? Eles têm todas as certificações avançadas. Todo o algodão é orgânico. Todo o algodão é adquirido, sabe? De forma legal e ética. Eles seguem todos os padrões dos Estados Unidos e da Europa. A fábrica deles é impecável. Dava até para comer no chão de tão limpo. É absolutamente perfeita. E eles têm muito orgulho disso. Sabe, tanto Tommy quanto Andy, se eles estiverem assistindo isso, esses caras são 2 homens incríveis. Eu tive a chance de passar 3 dias com eles, sabe? E com toda a equipe deles. Eles têm mais de 300 funcionários na Calito, você pode procurar por eles. A Calito é uma empresa incrível. É um dos meus 10 vídeos mais vistos no canal, mas na verdade é meu favorito de todos que já fiz, porque foi uma oportunidade para eu realmente mostrar por que as empresas estão indo para a China, por que a China tem essa vantagem incrível. E Alex, você sabe, não tem ninguém que faça um trabalho melhor do que você, indo para essas feiras como a Feira de Cantão. Você entrevista estrangeiros de todo o mundo que vão para Guangzhou. Acho, Alex, me corrija se estiver errado, que isso ocorre há pelo menos 75 anos, talvez um pouco mais ou menos. Sim, eles fazem isso 2 vezes por ano. Foi a 139ª Feira de Cantão, então acho que é só dividir por 2. Só para acrescentar o que você está falando. E eu espero que os americanos e Brett Baer, quando ele estava fazendo sua performance em Pequim no meio da rua, tenham prestado bastante atenção em todos os veículos de nova energia que estavam ao redor dele.
E eu espero que ele tenha olhado para alguns dos carros e identificado nomes como BYD, Aito, Seres ou NIO. Esses estão chegando a um país próximo do seu. Entendo que as pessoas estão irritadas por não conseguirem acessá-los, mas eles já chegam a países como o seu. O Canadá também vai lançar alguns. Vai acontecer mais uma vez quando esses carros chegarem lá. E uma das coisas interessantes é que o que eu vi recentemente no Salão do Automóvel de Pequim foi um britânico. Ele se aproximou de mim e eu perguntei para ele, sabe, o que você está fazendo no evento? Ele disse que trabalha em uma seguradora. Eu disse, ok, eu realmente não entendo a conexão aqui com os carros. Todo mundo já não tem seguro nos seus carros? E ele disse, olha, esses veículos de nova energia estão chegando rapidamente ao Reino Unido. E queremos saber que tipo de responsabilidade temos quando se trata de baterias, quando se trata de, você sabe, lidar toda essa tecnologia. Queremos saber o que estamos cobrindo no seguro. Então estamos aqui para conversar com alguns dos maiores fabricantes de baterias, como a KTL ou a BYD. A pessoa comum que assiste ao programa já conhece a BYD, mas ela atuava em tecnologia de baterias desde os anos 80. Eles migraram para o setor automobilístico, mas continuam uma grande marca. Já a KTL é uma empresa de baterias que não compete diretamente. Eles são assim, quer iniciar uma empresa de veículos de nova energia? Cuidamos da sua bateria. Não desperdice dinheiro. Temos todos os tipos, íon de sódio, níquel-cádmio e o que precisar para seu carro. Agora, essa tecnologia está melhorando a cada ano. Está passando de uma autonomia de 600, 700, 900, 1000, com extensão de autonomia para 1500. Quero dizer, poxa, isso é incrível. Então, quando você vê empresas como essa, não são empresinhas com 10 mil funcionários, BYD tem mais de 1 milhão de funcionários. E só no departamento de pesquisa e desenvolvimento, eles têm 150 mil pessoas só em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vê esse vai e vem entre nossos países, especialmente o Canadá, que estava muito apreensivo em realmente aceitar esses carros. Mas olha, eles estão chegando em um momento muito interessante quando a gasolina está 4 ou 5 dólares por galão, ou 2 dólares e 20 por litro no Canadá. O que isso mais afeta, e vou encerrar meu segmento com isso, é que meu coração está com o pessoal da economia de bicos. A economia de bicos, seus entregadores, são seus motoristas de Uber? São suas pequenas empresas de mudanças que estão tentando ganhar um dinheiro porque estão tentando acompanhar a inflação? A economia de bicos na América do Norte foi absolutamente devastada pelo que aconteceu no Irã com a energia. Isso afeta o entregador comum, o taxista comum. Sabe, eu assisti a um programa outro dia. Um cara estava reclamando do preço, sabe? Um motorista de Uber ligou para ele e disse, olha, eu aceitei a corrida. Eu vou te buscar, mas você pode gastar só um pouquinho mais? Você pode me pagar só um pouquinho mais? E eu parei e ouvi. Sabe, eu pensei nisso e pensei, eles realmente não conseguem mexer na plataforma para acompanhar o aumento dos custos. Então, se isso está afetando os motoristas do Uber, se está afetando o DoorDash, pessoal, eu não sei o que vocês têm aí na América do Norte, mas posso dizer que esses foram os heróis que mantiveram a economia funcionando durante a pandemia aqui. Sim, com certeza. Bom, Alex, vamos encerrar a transmissão ao vivo de hoje. Então, pessoal, eu recebi alguns comentários legais dos nossos fãs, Alex. Pessoas que disseram, ei, pessoal, eu fiquei um pouco confuso aqui, vocês estão fazendo no sábado em vez de no domingo. Sabe, então, Alex, eu acho que o mais legal aqui é que estamos ganhando um bom impulso aqui no Vamos Falar de Geopolítica. Se não me engano, esse é o nosso 8º ou 9º programa seguido. Mas o que estamos tentando fazer, pessoal, é tentar trazer para vocês, esse é o número 9. Então, estamos tentando trazer para vocês as melhores análises geopolíticas que conseguimos, sabe, trazer os melhores convidados e realmente ser aquela presença garantida no fim de semana de vocês. Vocês podem contar com a gente para trazer essas análises. Tem um motivo específico pelo qual mudamos para sábado, e é porque amanhã eu vou viajar para Los Angeles e me preparar para voar para Hong Kong. Então, na verdade, vamos nos mudar de volta para a China durante o verão. Então, na próxima transmissão ao vivo que vocês virem, eu já vou estar lá na China. Estou muito animado para voltar. Estou animado para trazer o canal do YouTube de volta à China. Teremos muitas viagens. Alex, dando um spoiler, vou ficar em Hong Kong por 4 ou 5 dias. Vou para Xangai para um projeto. Vou para Guizhou visitar a ponte mais alta do mundo. Vou gravar um vídeo lá. Depois volto para Guangzhou, onde vou ficar.
Vamos viajar para Xangai, Pequim. Tenho muitas viagens pela frente. Vou para Chongqing, onde você está, para gravarmos mais vídeos juntos e finalmente estarmos no mesmo estúdio pela primeira vez, o que seria divertido. Mas, pessoal, basicamente pelos próximos 2 meses vou estar na estrada, então se vocês assistirem meus vídeos, vão me ver em vários lugares diferentes pela China, mas essa é uma oportunidade perfeita. Para aqueles que conhecem minha esposa e eu, nós trazemos nossos 3 filhos de volta para a China. Nós ficamos lá todo verão para que nossos filhos possam, sabe, praticar o chinês deles, para que possamos manter contato com a China. E, sabe, para mim, administrando um canal grande que foca na China, é absolutamente fundamental passar um tempo lá. Então, estou realmente ansioso para voltar. Então, pessoal, obrigado por estarem aqui em um sábado. Sei que nossos espectadores podem estar confusos porque não é domingo, mas há um bom motivo. Amanhã vamos voar de volta para a China. Mal posso esperar para voltar. Muito honrado e abençoado por essa oportunidade. Agradeço a todos pelos superchats. Somos totalmente independentes e autofinanciados. Vocês sabem, trabalhamos com patrocinadores no canal que financiam toda a tua operação. Um grande abraço para Alex e equipe.